Olá pessoal, para quem está chegando no canal e não me conhece, eu sou a Lisa Mori. E hoje vou responder uma pergunta que me fizeram, não lembro quem foi, daqui a pouco eu dou uma olhadinha no celular para poder dizer quem foi que me perguntou isso. Sobre as armas aqui na Suíça. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, falando sobre as armas, que as armas aqui são liberadas. Então ela me deu uma sugestão de eu falar como é o processo, de eu falar um pouco mais sobre se tem armas aqui na Suíça, de ser liberado o porte de arma aqui no país. Então, vamos lá ao vídeo de hoje. E lembrando, se você está chegando hoje no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e fique por dentro dos próximos vídeos, dê o seu joinha, deixe sua sugestão de vídeo, compartilhe esse vídeo e deixe o like aí sim. Bom, em relação às armas aqui na Suíça, vou fazer um resumo bem básico, bem rapidinho, para quem está chegando hoje, não acompanha, chegou aqui de paraquedas por causa do título do vídeo, de ser armas liberadas na Suíça. Vou começar uma introdução falando sobre que aqui no país as armas sim são liberadas, as pessoas têm o costume de se ter arma em casa, é uma coisa legal, mas só tem todo um processozinho para se ter arma em casa. Aqui os homens servem o exército de 21 anos até os 35, 36 anos mais ou menos. Aí eles começam, com 21 anos eles entram para o serviço militar e tem a duração de 1 ano. Então, depois, quando eles vão para casa, depois desse 1 ano, eles vão para casa com o fuzil que eles serviram às Forças Armadas. Isso mesmo, eles levam para casa a arma que eles serviram às Forças Armadas. E ele vai continuar prestando serviço militar até os 35, 36 anos mais ou menos. E como que é isso? Uma vez por ano, eles têm que ficar 1 mês em serviço militar. As empresas liberam, é uma norma aqui no país, é uma norma, é uma regra, é uma obrigação militar até os 35 anos. Então vai dos 21 a 25. Do 21 eles ficam durante 1 ano, vão para casa com fuzil e depois todo ano, por 1 mês, eles pegam a sua sacola que eles levam para casa com a sua roupa, com a bota, com toda a parafernália do serviço militar. Bota nas costas, põe o fuzil, pegam um trem ou vão de carro, um parente leva até a estação e vão lá pro quartel servir o serviço militar durante 1 mês fazendo treinamento. Então, um resumão básico, porque os suíços têm armas em casa, que é o que sempre falam por aí, né? A Suíça é um país armado, a Suíça não tem um exército, o exército já é o povo, o exército já é o país que está todo armado. Então esse é o processo de por que se tem tantas armas nas residências aqui na Suíça, aqui no país. Então agora no dia 19 de maio irá ter um referendo aqui no país em relação às armas. Então talvez esse processo, esse quadro se modifique agora no dia 19 de maio, porque irá ter um referendo, porque a União Europeia decidiu restringir a utilização de alguns tipos de arma, de alguns fuzis. Isso depois do atentado que teve em Paris em 2019, atentado terrorista. Então, apesar da Suíça não fazer parte da União Europeia, mas ser um país europeu, ser um país que está na Europa, no centro da Europa, ele tem um acordo de Schengen, não sei falar o nome. Então ele tem esse acordo de participação do espaço Schengen. Então isso acaba ele tendo que ceder algumas coisas. Depois do atentado de Paris, a União Europeia decidiu a proibição e o uso de alguns tipos de armas semiautomáticas. E inclusive uma dessas armas é a que a Suíça utiliza no seu exército, no seu aparato militar, e é a utilização também do fuzil que os clubes de tiro acabam utilizando, porque muitos que participam do clube de tiro foi que fizeram o serviço militar aqui no país, então vão para casa com fuzil e praticam tiro esportivo. Participam desses clubes de tiro, que é uma tradição aqui no país. Aqui na Suíça tem muitos clubes de tiro. É uma prática, é um esporte que faz parte da tradição do país, do costume do país, e é um esporte cultural, faz parte da cultura do país. Inclusive, para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo, meu marido, ele pratica tiro, é vice-presidente do clube de tiro aqui da cidade. Então aqui em casa nós temos armas, temos fuzis, temos também mosquetões. O clube de tiro entrou com a assinatura, recolheu a assinatura, os clubes de tiro recolheram as assinaturas para poder tentar impedir essa proibição que a União Europeia pretende fazer em relação na Europa
da utilização de alguns fuzis que eles utilizam por um costume, por uma tradição, por uma coisa cultural que é do país, de praticar o tiro esportivo. Eles têm medo dessa tradição acabar por essa proibição. Os clubes de tiro não gostaram, por isso o povo irá à urna no dia 19 de maio, agora de 2019, para poder decidir se vão dizer sim para a União Europeia ou se vão dizer não para a União Europeia em relação à utilização dos fuzis, das armas semiautomáticas. Inclusive, por ser uma atração no país, existem vários campeonatos de tiro durante a primavera, verão, até o início do outono, vários campeonatos que os clubes participam de tiro. E um dos campeonatos surgiu, que é o campeonato de tiro à campanha, que é um campeonato todo financiado pelo governo suíço. Lá para esse campeonato não precisa comprar as munição para poder atirar, porque a própria organização desse campeonato cede as balas, que é tudo financiado pelo governo. E esse campeonato existe, que é uma forma de tentar se reunir o máximo de número de pessoas que atiram, que praticam tiro, que é o exército suíço, para poder, em caso de um ataque, de uma guerra, de algum imprevisto, é uma forma que eles têm de tentar reunir o máximo de números de pessoas armadas em o menor número de tempo. Então, tira a campanha, vai todo mundo lá atirar. É 2 dias de campeonato. O ano passado, se eu não estiver enganada, foi no Tessin, meu marido foi. Esse ano será em Appenzell. Meu marido também, ele irá também participar. Serão 2 dias lá no final de semana. Será um final de semana lá atirando. Para vocês verem que então é todo um treinamento. Mesmo a Suíça sendo um país neutro, mesmo a Suíça não se envolver em guerra, não está em nenhum conflito nem nada, é um país pacificador. Mesmo com isso tudo, eles ainda mantêm essa tradição desse tiro, desse campeonato, justamente para ver a capacidade de se reunir em menor número de tempo, a maior quantidade de soldados. Mas mesmo com essa possibilidade de se levar as armas para casa, hoje em dia não são todos que estão levando a arma para casa quando acaba, enfim, o seu momento de servir as Forças Armadas aqui na Suíça. Então, com 35 anos, não precisa mais ir prestar seu serviço militar todo ano, por um mês. Mesmo assim, muitos não estão mais levando o seu fuzil para casa. Mesmo assim, atualmente, 2,5 milhões de armas circulam no país, atualmente. Então, através desse referendo, o que eles estão tentando? Qual também é o objetivo desse referendo? Se, por acaso, realmente for restringir o uso de fuzis e armas aqui no país, é porque eles também querem dificultar um pouco mais o uso de posse de arma aqui no país. Mas vale ressaltar que os suíços, eles têm um respeito enorme pelas armas. Nunca foi um problema eles terem essas armas, tanto que isso vem já de anos e anos e anos, essa tradição de se levar arma para casa. Então, pelo respeito que eles têm pelas armas, nunca se teve nenhum tipo de problema com armas de fogo, a não ser, claro, em tristes episódios de suicídio, que acontece até de eu conhecer pessoas que acabaram se suicidando com armas, com fuzis em casa. É praticamente zero o número de mortos por armas de fogo, a não ser, claro, nos casos que eu citei de suicídio. Quando chega esse período da primavera até o início de outono, é muito comum quem pega transporte público acaba vendo as pessoas entrando no transporte público com seu fuzil na mão, porque estão indo atirar, ou porque estão indo lá, ou está indo lá prestar o seu serviço militar. E eu confesso que eu já vi, só que como eu tenho já contato com essas armas em casa, então não é algo que me causa constrangimento, não é algo que me causa temor ou algum receio, mas confesso que se meu marido não atirasse, nós não tivéssemos essas armas em casa, eu realmente ficaria muito receosa, não iria querer sentar perto da pessoa no trem ou no ônibus com medo, não iria querer ficar no mesmo vagão com medo, com receio. Eu não iria querer ficar perto nem do lado assim com receio, apesar de ser realmente da cultura deles e tudo, não faz parte da nossa cultura, não é verdade? Então, por eu já estar habituada aqui em casa,
Esse é um dos motivos de realmente eu não ter aquele pavor, aquele medo de estar do lado de uma pessoa que está lá com seu fuzil na mão. De acordo com o site swissinfo.ch, quem não conhece esse site, ele é muito interessante. Tirei alguns dados desse site, vou falar agora para vocês. Em 2017, apenas 1.523 fuzis e 900 pistolas saíram dos pelotões para poder as pessoas irem levarem para casa. Mais de 90% dos militares não levaram as suas armas para casa. De 2004 até hoje, 2019, 106 mil armas foram levadas para casa com eles, o que para mim já é muita coisa, né? E também alguns militares acabaram tendo esse desinteresse em levar as armas para casa, porque a partir de 2010, quem desejar levar sua arma para casa não é só assim, terminei o serviço militar e vou levar minha arma para casa, vou levar meu fuzil para casa e guardar lá no porão, porque antes era assim. Mas então, em 2010 acabou tendo essa modificação, que quem quiser fazer isso vai ter que ficar praticando alguns períodos de treinamento. Tem que participar regularmente de exercícios de tiro, o que antes não era necessário. Então isso acabou levando o desinteresse de muitos levarem a sua arma para casa, por não querer praticar regularmente exercícios de tiro. Mas diante disso tudo, muitos cidadãos comuns, como eu, como você, mantêm o interesse de adquirir uma arma. Então, no ano passado, mais ou menos 35 mil licenças de porte de armas foram emitidas para cidadãos comuns, que é necessário para quem deseja ter pistolas, revólveres e armas semiautomáticas em casa, fuzis. E o que é necessário para se comprar armas de fogo aqui na Suíça, não é assim, na Suíça é liberado o porte de arma, na Suíça se pode ter armas em casa, não é só assim. Salvo para os militares, quando já estão lá no todo aparato, são pessoas treinadas, capacitadas, né, que você viram lá o exército, que acabam levando seus fuzis para casa. Agora, pessoas comuns, como eu, como você, para poder se ter arma em casa, há toda uma regrinha também. Não é só assim, chegar numa loja de armas e comprar. Então, diante disso, todo cidadão suíço pode adquirir uma arma, mas desde que não se tenha coordenação na justiça. Estrangeiro pode comprar arma aí na Suíça, Lisa? Sim, estrangeiro pode sim comprar armas aqui na Suíça, desde que não se tenha nenhuma coordenação judicial. Sempre se tem mais as nacionalidades que não são permitidas se adquirir armas aqui na Suíça, se ter o porte de arma aqui na Suíça, são os de nacionalidades Albânia, Argélia, Sri Lanka, Kosovo, Macedônia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia e Turquia. Para poder se comprar uma arma, sendo réplicas ou armas de caça, são armas soft-air, de pressão e de gás, olha o que é necessário. Um contrato por escrito, registrado o registro no canton e registrar a arma. Agora, para armas semiautomáticas, pistolas, revólveres, fuzis, precisa da licença de porte de arma, a carteira de identidade, ficha criminal, registrar tudo no órgão responsável pela liberação de armas e tá aí a autorização e comprar tua arma. E por incrível que pareça, tem aumentado o número de pedidos de porte de arma aqui no país nos últimos anos por pessoa comum. A Suíça é o terceiro país no ranking mundial, maior número de armas por habitante, atrás somente dos Estados Unidos e, creiam, do Iêmen. Então é um habitante por 3 quartos armado no país. Então lembrando que esse índice pode mudar porque vai haver agora, no dia 19 de maio, essa votação sobre as regras para o porte de arma e para a compra e posse de armas aqui no país. E por incrível que pareça, apesar dos números que eu falei sobre posse de armas, a quantidade de fuzis que se tem aqui no país, que é um cidadão por 3 quartos que está armado da população, apesar disso tudo, realmente, desde quando eu estou aqui na Suíça, já há 6 anos, eu nunca vi um caso de incidente com arma de fogo, a não ser os de suicídio, como eu acabei falando. Então, tirando casos realmente de suicídio,
Eu nunca vi aqui na Suíça, e não existe realmente assalto à mão armada, não existe saidinha de banco, não existe sequestro, né? A pessoa vai lá com a arma, ameaçando a outra, acaba sequestrando. Não existe assalto de carros, mas mesmo assim algumas coisas podem se mudar a partir do dia 19. Vamos ver lá a urna, né? Ficando por aqui. Estou no Instagram, @LizaMori, Vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.